A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar sequência, ao comentário do nosso precioso irmão, Alexandre Presley. Ele viu o vídeo, Terrível Situação. Eu acho que provavelmente, muito provavelmente, ele não viu o vídeo, porque o fanatismo religioso dele não permitiu. E se viu o vídeo, ele viu o vídeo de maneira apaixonada, preconceituosa. E a gente, quando lida com assuntos dessa natureza, a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você examina um texto de maneira apaixonada, preconceituosa, com toda certeza você vai errar no seu julgamento, na sua apreciação, e você vai se manifestar como absurdos, né? Veja, eu não estou falando isso, como alguém que está num patamar que o livra de possíveis erros. Não, em absoluto. Eu estou falando isso de experiência própria, que muitas vezes não tomei o devido cuidado e fiz conclusões, manifestei pensamentos, fiz julgamentos absurdos. Por quê? Porque li e escrevi de maneira apaixonada. Então, a gente deve evitar tratar desses assuntos com paixão, apaixonado. Ainda mais que, eu não consigo imaginar esse nosso querido irmão Alexandre Presley de outra maneira. Eu vejo ele como um menino que cresceu nos corredores, da congregação, ouvindo pregações sem fundamentação nas escrituras, doutrinas humanas sem fundamento no que a Bíblia diz, e muitas delas até contrárias ao ensino das Escrituras Sagradas. Com pregações, por exemplo, absurdas, pregações contra a teologia, A teologia, condenando a teologia, não sabendo, na total ignorância, que a congregação também tem uma teologia, lógico, uma teologia absurda, idiotada, herética, muitas vezes diabólica, mas tem. Porque teologia é o posicionamento que os homens assumem a respeito da pessoa de Deus, Seu caráter, seu pensamento, sua vontade, a sua pessoa. Isso é teologia. E cada um tem a sua. Até o ateu, aquele que diz, eu não acredito em Deus, quando ele diz, Deus não existe, ele está manifestando a teologia dele. Essa é a teologia dele, que Deus não existe. Entendeu? Então, eu entendo e vejo esse nosso querido irmão Alexandre Presley como uma pessoa que só conhece o que ele ouviu dentro da congregação e nunca examinou nada diferente do que ele recebia dentro daquelas quatro paredes. Entende? Quer dizer, ele enxerga o mundo, a vida cristã, e as pessoas com os óculos, Com os óculos dos anciãos, Vou pegar aqui uma lente aqui, Ele enxerga tudo, com os óculos desses anciãos aí, entendeu? Então, esta é a origem dos erros dele, Então, esse discurso, Esse discurso que o meu recado é pode pecar à vontade que Deus perdoa, tal. É porque eu afirmo que o crente salvo, uma vez salvo, está salvo para sempre, A Bíblia mostra isso com muita clareza. Bom, então, é essa a interpretação deles, que pode pecar à vontade, que não tem problema. Está salvo mesmo, então não tem problema. Nunca vai perder a salvação, vai entrar, de qualquer jeito vai entrar.
E não observa, né, que eu falo em meus vídeos, em muitas oportunidades, sobre a disciplina de Deus. Que Deus disciplina seus filhos. Ué, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui que Deus disciplina seus filhos. Hebreus capítulo 12. Vamos ver o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vamos lá, Hebreus 12, tá vendo aqui, ó? Vou mudar até a cor da letra para você não fazer nenhuma confusão, tá vendo? Hebreus capítulo 12, tá vendo? Vamos lá para o versículo 5. Ó, não, 6, melhor. Ó, porque o Senhor corrige o que ama. Presta atenção, tá vendo aí? Se você é filho, você é amado de Deus. E ele corrige. Ó, vou pôr em letras vermelhas, vou mudar o tipo de letra. Impact, ultra. Porque o Senhor corrige, ó. Corrige aquele que ele ama. E depois, ó, diz, e açoita. Sabe o que é o açoite, hein? Presta atenção, o açoite é chicote. E açoita a qualquer que recebe por filho. Tá vendo aí, ó? Ele mete o chicote, ele dá umas cintadas. Vou mudar a cor disso aí para você ver. Vamos pôr a cor vermelha. Eu nunca disse que o crente pode fazer o que quer que não tem consequência. Eu nunca disse isso. Isso é mentira daqueles que querem contestar as minhas afirmações de que quem está salvo para sempre. O Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Depois diz, ó, se suportais a correção, ó, correção, tá vendo aí? Vou aumentar um pouquinho, é correção, rapaz. Mudar a cor, presta atenção. Vou mudar o tipo de letra para vocês deixarem de idiotice. Depois diz, ó, Deus vos trata como filhos. Entendeu? É como filho que ele trata aqueles que são seus filhos. Quem não é filho do Senhor, tá fora. Não precisa, não vai fazer nada com ele, porque não é dele. Ele trata, corrige os seus filhos. Ainda dá razão aqui, ó. Presta atenção, porque que filho há a quem o pai não corrija. Olha aí, rapaz. Vamos mudar a letra outra vez, vamos mudar tipo de letra. Você entendeu? Olha, porque que filho há a quem o pai não corrija. Depois diz, ó, mas se estáis sem disciplina, ó, tá entendendo? Vou mudar a letra aqui para você enxergar direito. Aqui, ó, se você está sem disciplina, ó, da qual todos são feitos participantes. Está prestando atenção? Ó, todos. Da qual todos quem? Qualquer um. Todos os filhos. Presta atenção. Quem não é filho não tem disciplina, não tem correção. Ele não corrige quem não é filho. Por quê? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então é porque sois bastardos e não filhos. Quem é o bastardo? O que quer dizer o bastardo? Bastardo é o que não tem pai. O cara não tem pai, entende? Deus não é pai dele. Porque os filhos de Deus, ele disciplina, tá entendendo? Não tem essa conversa que pode fazer o que quer, porque não pode não. Tem a correção do Senhor, ele mete o chicote. Depois dá exemplo ainda na nossa vida, ó. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne.
Está lembrado do seu pai? Você está lembrado? O teu pai não dava de vez em quando umas cintadas em você? Hein? Ou ele deixava você fazer o que você quisesse? Hein? Conta para mim. Porque, além do que, tivemos os nossos pais que, segundo a carne, para nos, o quê? Para nos corrigirem. Nossos pais corrigiam a gente, entendeu? Metia a cinta nas nossas malcriações, nas nossas desobediências. E nós o reverenciávamos. Você não tinha medo do seu pai, não? Hein? Eu conhecia muito bem. Quando meu pai ficava zangado comigo, eu sabia muito bem e sabia que ia tomar uma sova. Tá entendendo? Porque fiz tranquinagem. Então aqui diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Entende? Por que para vivermos? Para viver. Porque se não é filho e não obedece, ele manda para o cemitério. Está pensando o quê, rapaz? Que é isso? É que vocês não sabem disso. Vocês nem conhecem o que a Bíblia diz. Por isso ficam falando besteiras. Mas Deus trata seus filhos com disciplina. Então, é mais ou menos assim, né? Para que as minhas afirmações de que aquele que está salvo por toda a eternidade, e que com toda certeza vai entrar na glória de Deus, né? Os conselhos que nós encontramos no Novo Testamento deveriam ser diferentes. Por exemplo, ele cita lá 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras e tal. Cita Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas. Lá em Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. O Novo Testamento está lotado dessas exortações. Lotado dessas exortações. E essa turma entende que para você ter certeza e segurança da sua salvação, esses conselhos deveriam ser diferentes. Na cabeça dessa gente, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, deveria ser: os injustos vão herdar o reino de Deus, também os devassos, os idólatras, não tem problema, os adúlteros. Ora, o que é isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esses textos violentos, né, terríveis, condenatórios até alguns, né, têm apenas por objetivo formar na comunidade cristã uma consciência cristã. Entende? Porque toda a comunidade cristã ela é mista. É uma mistura. É uma mistura de crentes salvos por toda a eternidade e que vão entrar na glória de Deus até que, mesmo contra a sua vontade, esperneando, vão entrar na glória de Deus, porque salvação é um presente de Deus e quando ele dá, ele não se arrepende. Ele não é um Deus que se arrepende, que muda de ideia. Ele pensa uma coisa agora, daqui a 5 minutos, 10 minutos, ele está pensando diferente. Não é assim. Entende? E no meio dessa comunidade, onde tem esses crentes verdadeiros, tem também aquele que ainda não creu. Ele está dentro da igreja, ele foi batizado, ele atende até todos as doutrinas, os ensinamentos, os preceitos, as práticas cristãs, né? Mas não nasceu de Deus. Não nasceu de Deus. Porque, de fato, ele não creu. Entende? Ainda não aconteceu. A palavra de Deus fala no joio e no trigo, que eles estão misturados. Entende? E nós não podemos separar. Nós não podemos meter a mão nisso.
Entende? Vão crescer juntos até o fim. O joio ao lado do trigo. Mas, então, por esta razão, estes conselhos vêm dentro para a comunidade cristã, para formar uma consciência cristã, tanto na vida daqueles que são salvos por toda a eternidade, para que eles busquem viver uma vida santa, separada do mundo. Por quê? Porque vão perder a alma? Não. Para se tornarem homens cheios do Espírito Santo, com o poder em suas vidas, para a salvação das almas perdidas. E para aqueles que ainda não o conhecem, não têm uma experiência, a experiência do novo nascimento, não são salvos, que venham a salvar suas almas. Por esta razão, você encontra esses conselhos dentro do Novo Testamento. E se você examinar com cuidado cada um deles, você vai descobrir que não se aplica ao crente verdadeiro. E a prova mais evidente disso é o que nós encontramos na Epístola de João, capítulo 3, versículo 6, citada pelo nosso querido irmão Alexandre Presley. Ele cita o verso de 1 João, capítulo 3, 6, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, né? Depois diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ora, minha gente, o que é isso? Isso está, né, numa carta do apóstolo João. Está no capítulo 3, versículo 6. Mas nessa mesma carta, né, no capítulo 1, vamos dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês. Bom, então eu quero que me explique como é que é isso. Olha, como é que é isso? Você está vendo aqui, 1 João, capítulo 3. Ele está dizendo, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Depois diz aí, verso 3, qualquer que permanece nele não peca. Veja o que está escrito aí, não peca. Vou pôr em letras vermelhas. Presta atenção, tá? Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Tá entendendo? Tá aqui, letras vermelhas, tá? Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Depois diz, quem comete o pecado é do diabo. Está entendendo? Explica para mim. Como é que é isso? O que está acontecendo aqui? Está entendendo? Quem comete pecado é do diabo. Qualquer outro verso, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O que é isso? Está entendendo? Explica para mim. O que é isso? Explica. Se no capítulo 1, capítulo 1 da mesma carta, está vendo aí, capítulo 1 da mesma carta, ele diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aqui tem o pronome pessoal nós. Nós. Ele está se incluindo entre os pecadores. Presta atenção. Está entendendo? Aqui, se nós dissermos que nós, aqui outra vez, aqui, que nós não temos pecado, enganamos-nos. Aqui, enganamos-nos a nós mesmos, está vendo? E não há verdade onde? Em nós. Aqui. Eu quero que vocês me expliquem. Se lá no capítulo 3, ele diz que quem comete pecado é do diabo, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu.
né? E aqui ele diz que ele é pecador. Lá no verso 10 ele diz, ó, se nós, aqui, ó, vai embutido aqui, ó, se nós dissermos que nós não pecamos, fazemos-lo mentiroso. A quem? Esse ali, ó. Quem é o mentiroso aqui? Hein? Explica para mim. O mentiroso aqui é Deus. O cara ainda faz o próprio Deus de mentiroso, porque a Bíblia mostra claramente que nós somos mentirosos. Tá? Vou mudar até o tipo de letra. Vou pôr ultra aqui, ó, vermelho, vermelho. E a sua palavra não está em nós. Então, o que o ministério faz? O ministério é useiro e vezeiro em fazer estas coisas. Saca um versinho da Bíblia, ignorando tudo aquilo que a Bíblia diz, e faz uma doutrina. É o caso aqui. No capítulo, eles sacaram esses versos aqui do capítulo 3, que qualquer que permanece nele não peca, quem comete pecado é do diabo, para negar o pecado nas suas vidas. Está entendendo? Ignorando que o próprio João está dizendo que todos nós somos miseráveis pecadores, que todos nós pecamos diante de Deus. É o que você lê aí, está entendendo? E não só aí, na carta de João, Paulo fala. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá, ó, veja o verso 1:15. Verso 1:15 está aqui, ó. Esta é uma palavra fiel. Uma palavra fiel, ó, e digna de toda aceitação. Está entendendo? Presta atenção a maneira como ele explica, que ele se explica a respeito, ó, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Olha aí, olha o que ele está dizendo, tá vendo? Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou, ó, o quê? O que ele é? Hein? O principal dos pecadores. Vou pôr em letras vermelhas, tá? Então, como é que esse ministério fica dizendo que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado e negam o pecado em suas vidas, né? Fica pregando, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, o filho de Deus não peca. Quando João diz, se inclui entre os pecadores, ele fala o tempo todo que se nós dissermos que não pecamos, mentimos, e somos blasfemadores porque fazemos o próprio Deus de mentiroso. Paulo dizendo que ele é eu sou o principal dos pecadores. Ei, que negócio é esse aí? O que acontece? Continua dizendo no verso 16, ó. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, olha só o que ele está falando, eu sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Entendeu? Olha aí, minha gente, o que é isso? Ó? Para que em mim, aqui, ó, em mim,
que sou o principal. Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Como é que esse ministério sem vergonha inventa uma doutrina dizendo que não são pecadores, que eles cometem erros? Porque quem comete pecado é do diabo. Como é que pode ser isso? Entendeu? Alguma coisa está errada aí. Então, por isso é que o irmão Alexandre Presley, usou aqueles versos lá de 1 Coríntios, livro do Apocalipse, aplicando esses versículos à minha pessoa, dizendo que eu sou inimigo da obra de Deus, que eu não estou servindo ao diabo e tal. E aí ele citou também a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 6. Como vocês estão vendo aí. É isso? Aí, tá vendo? Então ele está usando. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E por aí, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Está entendendo? Então, ele está se manifestando dessa maneira, porque ele aprendeu isso desse ministério que está aí, entendeu? Que é um ministério que apostatou das nossas doutrinas originais, entende? E por isso estão numa perversão desgraçada. São mentirosos. A palavra de Deus diz que esses homens são mentirosos e eles estão debaixo de condenação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, que aqueles que pervertem a palavra de Deus, torcem o ensino das Escrituras, fazem isso para a sua própria condenação, a sua condenação eterna. Vou mostrar para vocês a profecia do apóstolo Pedro. Veja aí o que diz o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Diz aqui, falando disto, como em todas as suas epístolas, aqui está falando sobre as cartas de Paulo, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender, né? Porque Paulo tinha uma linguagem assim muito elevada, rebuscada, e ele usava textos longos, não usava frases curtas. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Que os indoutos e inconstantes torcem. Olha aqui, a pessoa que é indouto, eles não admitem que eles são analfabetos de Bíblia. Eles assumem a tribuna como alguém que tem alguma coisa especial, que tem informação para dar, que é um doutor. Aí eles negam que existam doutores na Bíblia. Mas isso é um dom que Deus dá aos seus filhos para o crescimento da igreja. Existe o dom de doutor. Procura na Bíblia, que ele mesmo deu uns para doutores. Está aí em 1 Coríntios. Né? Então, eles torcem as Escrituras. Né? O que é? Perverter o sentido. Torcer as Escrituras é perverter o sentido dela. Para quê? Com qual finalidade? Para dar fundamentação às suas heresias, aos seus achismos, às suas crenças absurdas, ao que eles acham que é. E estes homens fazem isso para a sua própria perdição. Estes homens estão debaixo de grande condenação e eles vão parar no inferno. Então, o conselho é: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, né, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Entendeu? Sejais juntamente arrebatados pelo engano e vocês caiam da firmeza da palavra.
Mas recomendo, mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, o conselho final do apóstolo Pedro é crescer, examinar as Escrituras, ver o ensino das Escrituras, sobretudo permanecer no ensinamento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o nosso bendito Salvador. Então tá bom, né, meus queridos? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque já está de noite, né? E ele está muito comprido, né? Tem gente preguiçosa e não gosta de ver vídeo comprido e já até desiste, né? Então tá bom. Então, o Ministério da Congregação Cristã do Brasil, eles sacam um verso do seu contexto. O que é o contexto? São os versos que vêm antes e os versos que se seguem depois. Então, sacam um verso do seu contexto, perverte o seu sentido, torcem o seu sentido para dar fundamentação às crendices, às coisas que estão na cabeça deles, e fazem doutrina. Fazem doutrina. Às vezes não é nem um verso, né, que eles sacam fora. Às vezes é uma frasezinha do verso. Saca e perverte o sentido, faz uma doutrina, pronto. E fica enganando as pessoas. Isso é próprio dos falsos profetas. Falsos profetas que agem dessa maneira. Tá? Então não está difícil você entender que isso aí é obra do diabo. Tá? Esse ministério que está aí são ministros a serviço do inferno. O Senhor Jesus disse, toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Passaram 70 anos matando pessoas, destruindo famílias. Entendeu? E veja os homens e as mulheres que esse tipo de culto místico, né, que não ensina nada a ninguém, só heresias, profecias falsas, ensinamentos falsos e heréticos, né, gera homens e mulheres que têm uma mentalidade perversa, são homens e mulheres malignos. São feiticeiros, agoureiros, prognosticadores, amaldiçoadores, profetizando câncer na minha vida, câncer na minha garganta, desastre, cadeira de roda, destruição e morte para mim, entende? Porque estou falando a verdade. Se você tem dúvida, procure e leia os comentários apensos aos meus vídeos. Você vai ver qual é o caráter dessa gente. E eles não têm nem coragem de mostrar a cara e colocar lá o seu nome verdadeiro. Não, eles escondem a cara e usam um nome falso, entende? Está na cara que o cara é do diabo mesmo, está na mão do inferno, né? São estes homens, são esses frutos, esses são os frutos da congregação cristã no Brasil. Fanatismo religioso, cegueira espiritual, homens que não conhecem a Deus, não têm o Senhor nas suas vidas e vão parar no inferno. Se não se arrependerem dessa vida, dessas crenças, de seguir estes homens e não observar nas suas vidas o ensino do Senhor Jesus, vão parar no inferno. Bom, um beijo nos vossos corações e eu vou continuar, né, ainda tratando dos comentários desse nosso querido e precioso irmão Alexandre Presley, né, que viu esse vídeo aí. Olha lá, terrível situação. Assista esse vídeo para ver o que eu digo nele. Um beijo nos vossos corações. Se inscrevam no meu canal de YouTube, tá? Se inscrevam no meu canal de YouTube. Divulgue os meus vídeos nas redes sociais para que muitos da nossa Irmandade salvem as suas almas. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus.